Olá, bom dia, bem-vindo ao programa Manhã Viva, bem-vindo à Canção Nova. Espero que você esteja bem aí, de onde é que você participa deste programa. Nós aqui hoje temos um programa bem especial no Manhã Viva. Vamos falar de um tema que certamente toca a vida de muitas mulheres que nos acompanham neste momento. Tema do nosso programa hoje, mulheres que crescem, superam e inspiram. Temos conosco a Maria Edith de Oliveira, que é presidente da Associação Maria Crescente, uma organização não governamental que nós teremos oportunidade de conhecer hoje, que tem feito um belíssimo trabalho e já faz aniversário, gente, já tem um ano essa associação. Nós vamos ter oportunidade de conhecer bem ao longo do programa. Então, nós abrimos espaço hoje para esse tema que revela força, esperança e superação. Mulheres que crescem, superam e inspiram. Num tempo de desafios econômicos, familiares e emocionais, queremos mostrar que é possível transformar dor em coragem e recomeços, novos caminhos. Como lembrou São João Paulo II, o mundo reconhece nas mulheres uma ternura capaz de gerar força. E a Associação Maria Crescente tem feito um trabalho muito bonito, que reflete um pouco isso tudo que a gente falou aqui. Nós vamos conhecer agora. Muito bem-vinda, obrigada por estar conosco. Eu é que agradeço, bom dia, é uma honra estar aqui e poder falar sobre a Maria Crescente, que, como disse, completou um ano e temos vindo a desenvolver já algum trabalho. Portanto, é com muito gosto que estou aqui e que poderei responder às suas perguntas e termos aqui uma conversa amena às duas. Que bom, o gosto é todo nosso. Nós gostamos sempre de começar o nosso programa com um momento de oração, e é isso que nós vamos fazer agora. E como o programa de hoje fala sobre as mulheres, eu gostaria que nós rezássemos juntos uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que nos abençoe, a nós que estamos aqui nesse momento, você que está em casa, e especialmente que Nossa Senhora cuide de todas as mulheres que nesse momento passam por alguma situação de conflito, por alguma situação de vulnerabilidade. Enfim, nos unamos em oração, não é? Rezamos por nós e nos unamos em oração por aquelas que mais precisam. Você certamente tem aí no coração, na mente, alguma mulher que você sabe que nesse momento precisa da graça, da presença, do conforto de Deus. Então, o convite é para que nós juntos, rezemos por todas essas mulheres, tá bem? Para que Nossa Senhora seja ali o conforto, a esperança e a providência para a vida de cada uma delas e para a vida de todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, Edith, queria que você contasse um pouquinho para a gente, para começar, como é que surgiu essa história dessa ONG que completa agora um ano? Como foi o início dessa inspiração? Era um projeto que você já pensava, sempre idealizou, ou surgiu assim de uma forma inesperada? Olha, surgiu exatamente de forma inesperada e aqui em Fátima. Olha que bênção. Curiosamente. Portanto, eu nunca tinha perspectivado algo desta natureza, criar uma associação, uma ONG, e de facto o projeto foi-me colocado nas mãos, aqui em Fátima. Isto remonta há pouco mais de um ano atrás. Eu vim cá a Fátima à comemoração dos 50 anos do renovamento carismático, a pedido de uma amiga de Braga, que é freira, e que fazia muita questão que eu viesse cá, porque iria estar cá uma outra irmã irlandesa, e ela queria muito que eu conhecesse essa religiosa. O que não aconteceu, porque essa religiosa ficou doente nessa noite.
E, portanto, eu fiquei aqui no encontro, gostei muito. No segundo dia, no domingo, eu ia já um bocadinho atrasada para o Centro Pastoral Paulo VI, até porque tinha ido também dizer um olá à Nossa Senhora à Basílica, à Capelinha das Aparições. E, portanto, ao dirigir-me, ao aproximar-me do Paulo VI, eu encontro duas jovens e eu cumprimento-as. E logo após o meu cumprimento, uma delas dirigiu-se a mim a chorar, num desespero muito grande, e disse que sofria muito, que sofreu muito, que pecou muito. E, portanto, eu tentei consolá-la dentro da medida do possível, mas também guiá-la para pedir ajuda, e ajuda nomeadamente psicológica, mas também espiritual, não é? E, de facto, aquilo foi a semente. Porque eu já não fiquei mais sossegada, ou seja, o meu coração já não ficou mais em paz. Eu fiquei inquieta com aquela situação e a mesma fez-me reviver outras situações de mulheres em sofrimento, nomeadamente alunas, pacientes, pessoas conhecidas, até familiares. E, portanto, a partir daí, algo começou a fervilhar no meu coração. E no dia a seguir eu decidi criar a associação. Inicialmente não tinha eu este nome, tinha pensado até noutro nome, tinha pensado no nome A Caminho de Maria, mas rapidamente também me apercebi que já há uma associação com esse nome, e depois pensei em Maria. Portanto, Maria tinha que ser, porque eu tinha que usar o nome Maria em honra de todas as mulheres e mães do mundo, e depois crescente, porque o crescente é de facto o fermento, e é este fermento que nós queremos colocar, semear no coração de cada mulher que nos procure e que connosco se cruze. Portanto, a associação de facto tem o seu início aqui em Fátima, embora seja uma associação laica, portanto ela tem uma origem católica, sim, aqui num lugar sagrado e por mão de Nossa Senhora, sim, mas é uma associação laica que acolhe, sim, qualquer mulher, independentemente da sua ideologia religiosa, política, social, cultural, identitária. Portanto, ela está aberta para acolher, para apoiar e para acompanhar qualquer mulher. Que bonito. Qual é o trabalho que a associação realiza? Nós temos duas áreas de intervenção. Certo. Por um lado, a área de educação, onde queremos sensibilizar, formar e capacitar, do ponto de vista da literacia da violência, jovens, e, portanto, nós vamos atuar muito nas escolas, no sentido de passar esta mensagem do que é e o que não é violência, a partir de quando é que estamos a falar de uma relação abusiva, violenta, e portanto, nesse âmbito nós queremos efetivamente chegar às escolas, sobretudo escolas secundárias e ensino superior. Isto porquê? Porque nós sabemos que a violência no namoro está a aumentar cada vez mais, não é? É claro que esta literacia também a queremos levar para mulheres já na vida ativa e já que tenham de facto uma vida organizada e que não se encontrem ainda na formação académica. Mas, portanto, esta parte da educação, da formação e capacitação em literacia de violência e emocional também é para nós fundamental. E depois uma conscientização, até exatamente, no sentido preventivo. Exatamente. Portanto, atuar muito na prevenção e sensibilização. Certo. Isto porquê? Porque nós sabemos que nesta era digital nós temos um acesso à informação imediata, mas a verdade é que a formação fica muito aquém daquilo que nós desejávamos, e a consciencialização, a questão dos limites, a questão das raparigas, mas não só as raparigas, dos jovens no geral, saberem quais é que são as dinâmicas das relações
no seu geral, diria eu. E, portanto, queremos também ter formações especializadas, também sempre no desenvolvimento humano e na capacitação emocional e comportamental. E depois temos outra área de intervenção, que é a saúde. E, portanto, estamos a disponibilizar todo o tipo de ajuda médica nas várias áreas da saúde feminina. Portanto, não só em termos de saúde mental, ao nível da psicologia e da psiquiatria, mas também as outras especialidades, o planeamento familiar, portanto, a ginecologia, a medicina geral e familiar, nutrição, medicina oral, neurologia e por aí fora. A doutora Maria Edith é psicóloga de formação, então antes dessa associação já tinha contato no trabalho em que realiza como psicóloga também com situações como essa? Sim, tinha contacto até, eu diria, formal e informal, ou seja, tive algumas situações de violência doméstica que eu acompanhei enquanto psicóloga, e depois outras situações que eu fui tomando conhecimento por pessoas, quer do meu contexto geográfico, não é? Quer do contexto profissional também. Portanto, naturalmente eu fui conhecendo e, portanto, e por isso é que isso foi também o ponto de decisão para criar esta associação. Portanto, eu fui contactando e tendo conhecimento de várias situações de violência doméstica e, sobretudo, violência no namoro, porque se uma me preocupa, a outra também me preocupa bastante e, portanto, eu tenho consciência que nós temos muito trabalho a desenvolver nesta área. Doutora, já tinha essa sensibilidade para o tema, claro, então, não é? Claro. Antes até de seguirmos aqui o guião na forma como está, eu penso que a doutora podia falar um pouquinho para a gente sobre esses sinais, né? O tema das palestras que devem dar por aí. Quais são os sinais que a mulher, a namorada, adolescente ou jovem deve estar atenta? Será que eu sofro algum tipo de violência? Será que esse comportamento aqui é abusivo ou é normal? Penso que são questionamentos recorrentes e que, se calhar, muitas pessoas que estão em casa podem se perguntar, não é? Será que eu sofro violência? Ou será que isso aqui é tolerável? Que tipo de sinais é preciso ter atenção? A questão da violência está sempre ligada às questões da liberdade e do respeito, não é? Da dignidade humana. E muitas vezes os sinais são muito simples. Por exemplo, numa relação amorosa, neste caso, o namorado, porque estamos a falar de violência feminina, não é? Mas a masculina existe também, embora em menor percentagem. Coisas como não uses essa saia porque eu não gosto de ver com ela, não fales com aquela amiga, ou tens que te encontrar menos com aquela amiga porque é uma má influência, deixa-me ver o teu telemóvel porque quero ver como é que tu estás a escrever as mensagens. Portanto, são pequenos comportamentos e atitudes que à partida parecem até serem reveladores de afeto, de interesse por parte de quem os pratica, mas efetivamente são pequenos sinais que começam a interferir com a própria liberdade daquela pessoa, não é? E, portanto, normalmente começa por atitudes desta natureza. E, portanto, coisas muito simples, não é? E que depois podem escalar para atitudes e comportamentos muito mais graves, como, por exemplo, agravar uma situação de intimidade e depois publicar nas redes sociais e por aí fora. Mas os sinais, muitas vezes, são pouco percebidos ou pouco perceptíveis pela própria vítima.
porque há sempre uma tentativa de isolar o mais possível a vítima do contacto social, não é? Das redes sociais, de forma a que o agressor tenha o domínio e o controle total sobre a vítima. Pronto, e ela muitas vezes não se apercebe, não é? Por isso é que, na grande maioria dos casos, são terceiros que percepcionam este tipo de mudança de comportamento por parte da vítima e que alertam, não é? Mas muitas vezes este alerta também não é bem recebido pela parte da vítima, porque nós sabemos que trabalhar em violência doméstica ou violência no namoro também é difícil. Porque mexe com uma série de questões, desde preconceitos a mitos, a questões educacionais muito fortes, não é? E, portanto, não é fácil. Aliás, nós sabemos, e os relatórios dizem-nos isto, que Portugal, concretamente, mantém-se abaixo da média europeia em termos da percentagem de violência doméstica, mas a verdade é que se também mantém acima da média europeia em termos de denúncias, em termos de referenciação, não é? Pronto, isto prende-se exatamente com muitas questões. Depois, aqui em Portugal ainda se associa muito, ou tendencialmente associamos a violência doméstica e no namoro apenas à agressão física, à violência física. Ora, nós sabemos que a violência se espalha por diversos domínios, não é? É física, mas também é emocional, é psicológica, é monetária, é cultural, por aí fora. E nós sabemos até que a violência psicológica, ou emocional, é aquela que mais é praticada, muito mais do que a violência física. É claro que a violência física é mais visível e mais quantificável também, porque é aquela que se vê e é aquela que é denunciada. Sim, não é? Sim. E aquela que também é facilmente percebida. Sim. Portanto, uma rapariga que é agredida fisicamente pelo namorado, rapidamente percebe que está num quadro de violência, não é? E uma mulher com o seu cônjuge acontece a mesma coisa. Portanto, temos que perceber um bocadinho estas nuances todas, e por isso é que temos que efetivamente investir muito na questão da literacia, da formação das pessoas, da educação das pessoas. E se calhar um relacionamento para chegar ao ponto da violência física, provavelmente antes já havia uma violência psicológica ou emocional também. Normalmente sim, normalmente sim. Portanto, elas estão muito ligadas, mas como diz, temos primeiro a violência psicológica, na maioria das situações, antes de chegar à física. Portanto, no fundo, a física muitas vezes é o resultado já de um comportamento de tensão e do próprio resultado da violência psicológica, sem dúvida. A doutora falava sobre os sinais, né, que é preciso estar atento aos tipos de sinais que podem aí revelar uma violência. E a mulher, percebendo esses sinais, que orientação é que a doutora daria? Ao perceber esses sinais, o que deve fazer? Pedir ajuda. Portanto, nunca ficar com a dor ou com essa vivência sozinha. E, portanto, apesar de ainda não termos, na minha perspectiva, respostas sociais suficientes, ou melhor, estamos muito aquém de termos uma resposta satisfatória, a verdade é que existem estruturas e muito credíveis em Portugal. Portanto, a mulher tem que pedir ajuda, fazer a denúncia, não é? Junto da polícia, e depois, através
de outras instituições também, nomeadamente a Maria Crescente. Eu ia dizer isso agora mesmo. A Associação Maria Crescente é um exemplo, está aí para isso. No dia a dia da associação, quais são as necessidades mais frequentes que vocês percebem, que as mulheres chegam com as necessidades? Olha, a necessidade mais frequente, efetivamente, é a questão da saúde mental, portanto, é o apoio psicológico e psiquiátrico. E isto porquê? Porque nós trabalhamos também em parceria, não é, com outras instituições do terceiro setor, da sociedade civil, e aquilo que mais nos pedem é, de facto, o apoio psicológico. E nós, neste momento, acompanhamos 16 mulheres, estão todas em psicoterapia, porque a capacitação profissional ainda assim vai tendo resposta, mas efetivamente as questões da saúde mental são aquelas que prevalecem. E nesse caminho, não é, de superação, a doutora fala da formação, a questão da saúde mental, emocional, profissional. O espiritual também contribui nesse processo? A doutora percebe isso? Também em algumas mulheres, sim. Portanto, tem um complemento aliás, é um complemento que se pode ligar muito bem e cruzar com o psicológico, não é? De facto, há mulheres que, tendo uma vivência de fé, as pode também... Portanto, a parte espiritual as pode ajudar funcionando como um fator protetor também da sua própria autoestima, amor próprio, autocuidado e poder ser uma linha de orientação também para sair desse contexto de violência, não é? E pela experiência que a doutora tem, os principais obstáculos que essas mulheres encontram nesse caminho? São vários. Portanto, há razões culturais e educacionais, a questão do preconceito, do estigma, da vergonha, mas também há razões mais intrapessoais, a questão da autoestima e do amor próprio, da capacitação e do fortalecimento emocional destas mulheres, e depois, em algumas situações, também o fator económico. É claro que nós atribuímos, a sociedade atribui tendencialmente às razões económicas e à situação, hoje em dia, da dificuldade nas questões de habitação, educação dos filhos, etc. Mas a verdade é que daquilo que nós vamos percebendo e nas mulheres que acompanhamos, não é o fator principal, na grande maioria delas. Portanto, são questões exatamente mais psicológicas, culturais, familiares, que acabam por ser... portanto, fatores limitadores, até diria crenças limitadoras para a emancipação destas mulheres. Olha, nós estamos aqui nesse Manhã Viva de hoje com a doutora Maria Edith de Oliveira, que é presidente da Associação Maria Crescente, uma associação que, como você percebeu, trabalha com mulheres em situação de vulnerabilidade, especialmente que sofrem algum tipo de violência. E o papo vai continuar após o intervalo, não é? Mas essa primeira parte do programa já foi muito esclarecedora para nós percebermos os sinais de violência e, diante desses sinais, qual atitude, qual postura tomar, não é? E daqui a pouquinho, após o intervalo, tem muito mais. Fique com a gente, até já. Olá, estamos de volta no programa Manhã Viva com a Associação hoje Maria Crescente, uma associação que trabalha com mulheres em situação de vulnerabilidade. Quem está conosco é a presidente da associação e vamos aqui continuar nesse segundo bloco conhecendo um pouquinho mais desse trabalho tão bonito que, como ela explicou no início,
nasceu aqui em Fátima, embora é uma organização não governamental, não é uma organização religiosa, mas tem aí na sua origem, podemos dizer assim, a mão de Nossa Senhora nisso tudo, não é? Quais são os programas, as atividades, os serviços da associação mais procurados? Os mais procurados são, efetivamente, o apoio psicológico e palestras que vamos fazendo mensalmente. Portanto, nós, neste momento, temos vários projetos. Temos um projeto que foi o primeiro e que se chama 8 Marias. 8 Marias? 8 Marias. E é um projeto de desenvolvimento pessoal em grupo. Portanto, ele chama-se 8 Marias porque foi um projeto criado em parceria com outra associação e para o desenvolvimento pessoal de grupo. E no dia que eu cheguei à sala, eu tinha precisamente 8 mulheres num círculo. E eu entrei, contei-as, eram 8. E eu de imediato pensei, são as 8 Marias. Portanto, foi o nosso primeiro projeto. É um projeto que tem uma cadência semanal, decorre à segunda-feira de manhã e sou eu que sou responsável por ele. Portanto, acompanhamos, como disse, 8 mulheres em apoio psicológico e desenvolvimento pessoal de grupo. Depois temos outro projeto que se chama Mulheres em Voz Alta, que é um projeto que é constituído por palestras mensais. Portanto, a primeira segunda-feira de cada mês nós temos sempre um convidado que vem falar de um tema, um especialista, sempre temas alusivos ao mundo feminino. Por exemplo, já tivemos uma palestra que abordou o ciclo reprodutivo da mulher, a saúde oral, a questão do sono, da alimentação, da atividade física. Portanto, todos os meses, e são palestras online, às 21 horas, primeira segunda-feira de cada mês, e qualquer pessoa pode assistir. Depois temos outro projeto que se chama o Crescer, que é o projeto por excelência das consultas, onde temos o apoio psicológico também. Portanto, este projeto Crescer é o que tem mais expressão neste momento, porque nós acompanhamos 16 mulheres na totalidade. Depois temos outro que se chama Academia Nova Aurora, que é um projeto de formações na área comportamental e capacitação emocional. E depois temos os Miminhos Solidários, que, portanto, também vendemos, já temos participado em feiras solidárias, já realizamos também jantares solidários, feiras de artesanato e, portanto, temos alguns produtos para bebê e femininos que são feitos por uma voluntária nossa e, portanto, que temos também ao dispor. Portanto, é uma loja solidária e que nos permite também angariar alguns fundos para a associação. Portanto, neste momento temos estes projetos a decorrer e portanto, os que têm mais expressividade são efetivamente, portanto, estes 3 que mencionei: as 8 Marias, as Mulheres em Voz Alta e o Crescer. Muito bem. Olha, e o contato da associação está aparecendo aqui na tela, tá bem? Você pode, se quiser, entrar em contato com essa associação. Pronto, para saber mais, não é? Se calhar para ser atendido por esse projeto, não é? Então, você pode anotar aí o contato da associação. Como é que vocês trabalham a autoestima? Muitas vezes a autoestima dessas mulheres é muito afetada. Eu diria, está sempre afetada, não é? A autoestima e o autoconceito, e que são ali 2 sementes que é preciso fazer germinar. Começamos sempre por um trabalho de autoconhecimento, não é? E pegando em aspectos mais positivos e de realizações, portanto,
capacidades, competências que a própria mulher tenha e que tem, e que toda e qualquer mulher tem, mas o que acontece é que, por fruto de vivências, não é? Das experiências de vida que estas mulheres tiveram, e sobretudo em períodos de vida até muito precoces, não é? Muito arcaicos, a autoestima não foi, obviamente, desenvolvida e estimulada. E, portanto, nós o que tentamos fazer em apoio psicológico, quer individual, quer de grupo, é este reconhecimento de algo positivo dentro delas, de algo bom, não é? Tentando eliminar a culpabilidade que grande parte delas sente, e também o medo, não é? A vergonha. Portanto, são normalmente estes 3 freios psicológicos que nós encontramos muito em cada uma delas: o medo, a vergonha e a culpa, como se aquela situação que elas vivem fosse responsabilidade delas, não é? E, portanto, é trabalhar um bocadinho a partir de alguns aspectos positivos que possam eclodir, e, sobretudo, mostrar à pessoa, levar a pessoa a acreditar nela própria e a perceber que aquela situação de violência não foi ela que a escolheu e que ela não é a culpada daquilo. Portanto, mas é um trabalho que se vai fazendo de forma muito vagarosa, não é? Porque trabalhar estes aspectos psicológicos em mulheres, em vidas cuja valorização de si própria, cujo amor de si próprio não foi trabalhado. Portanto, são mulheres geralmente muito dependentes emocionalmente, que estão numa procura constante de ser amadas, porque elas próprias também não se amam. E porquê? Porque não foram ensinadas a ser. Portanto, não receberam amor, não tiveram uma estrutura familiar, na maioria das situações, claro, uma estrutura familiar que lhes permitisse criar aqui uma estrutura emocional e uma autonomia e uma independência afetiva. Por isso é que eu há pouco dizia que o maior problema, a maior dificuldade destas mulheres não é a parte financeira, é a parte emocional. Portanto, a base destas relações de violência, quer no namoro, quer em contexto de família, é efetivamente uma carência emocional muito básica, muito primitiva, ou seja, que está muito ancorada lá atrás. E há este vazio, muitas delas referem precisamente este vazio interior, não é? E, portanto, é isso que nós queremos reconquistar ou semear nestas mulheres. É o amor próprio, porque a autoestima vem exatamente do amor próprio, do autorreconhecimento, a autovalorização, a autoapreciação e por aí fora. E, portanto, estas mulheres não tendo amor próprio, portanto, elas também não se vão deixar amar, não é? E deixar amar de forma digna, não é? De forma respeitadora, porque elas próprias não se amam. Portanto, é este trabalho de construção, e por isso é que o crescente que nós queremos colocar, semear no coração de cada mulher é precisamente para fazer germinar e fazer crescer primeiro este amor próprio. Muito interessante. Até o nome da associação leva o crescente nesse sentido, não é? Indicando que, de fato, é um caminho. Não é um resultado imediato, mas vocês certamente percebem essa evolução desde o primeiro contato, desde o início. Como é que a doutora percebe essa evolução, a satisfação, penso que ao longo do percurso, de perceber o crescimento, não é? Como é que... Nós percebemos exatamente pela autonomia que vai sendo conquistada e pela realização pessoal da pessoa. Portanto, é importante trabalharmos também pequenos objetivos, não é? Pequenas metas,
e que vão levar a pequenas conquistas. E, portanto, vamos gradualmente avançando para uma vida mais autónoma, mais empoderada e mais dignificada também. Nesse período de um ano, tem alguma história que tenha marcado a associação, que a doutora, claro, com a confidencialidade, não é? Mas partilhar conosco alguma história que marcou vocês já nesse período de um ano? Temos duas histórias. Uma que foi um testemunho de uma mulher que sofreu violência doméstica durante muitos anos e que conseguiu superar de uma forma inigualável, diria eu. E, portanto, o testemunho dela é, de facto, uma lição de vida. Inclusive, ela deu o testemunho agora no aniversário da Maria Crescente. Mas, portanto, eu quando conheço esta mulher, ela já está completamente empoderada e já tinha superado esta questão de violência doméstica, até porque estamos a falar de um período da vida dela já muito longínquo, que se passou há mais ou menos 30 anos atrás. Mas depois temos outro exemplo de uma mulher que eu acompanhei, portanto, que acompanho, e que quando chegou até nós tinha saído de uma relação de violência doméstica com duas crianças muito pequeninas. Ela, curiosamente, quando saiu, pediu ajuda a uma instituição e foi colocada num lar de irmãs, portanto, com toda a confidencialidade, não é? E neste momento ela já conseguiu arranjar um trabalho, portanto já voltou a trabalhar, já conseguiu arranjar uma casa para ela e para as duas crianças, e já se percebe que ela se conseguiu libertar daquele sentimento de culpabilidade que ela trazia e de resignação à própria condição, como se houvesse um determinismo biológico e familiar daquela condição, porque efetivamente é uma mulher muito jovem que vem do modelo familiar de violência. E, portanto, quando eu a conheci e começamos a terapia, aquilo em que ela acreditava é que ela estava determinada para aquilo. Era... não havia outra vida senão, não havia outra possibilidade, não havia outra oportunidade. E, portanto, nós tivemos aqui um trabalho árduo ao longo de praticamente um ano até ela se conseguir libertar deste preconceito, não é? desta falsa crença que ela trazia, em que não era merecedora de uma outra vida, mas não aquela que ela sempre conheceu, não é? E submetida à violência. Curiosamente, esta mulher fez a denúncia do companheiro pela mão de uma amiga, que efetivamente quase que a obrigou, mas pelo menos que a impeliu a fazer a denúncia, porque conhecia a situação dela e, portanto, e teve consciência de que era uma situação de uma indignidade humana enorme e, portanto, conseguiu levá-la a fazer a denúncia e conseguiu retirá-la a ela e às crianças daquele lar. Portanto, é um caso de sucesso, efetivamente, sobretudo pelo curto espaço de tempo com que se foram operando sucessivas mudanças. Obviamente que é uma mulher com uma capacidade cognitiva acima da média, portanto uma mulher que rapidamente se mostrou disponível para a psicoterapia e para as mudanças, acolher as mudanças que iam surgindo, e de facto é um caso de sucesso. E eu não tenho dúvida nenhuma de que esta mulher, empoderada emocionalmente e tendo capacidade cognitiva como ela tem, ela não voltará a cair num ciclo de violência e não voltará a repetir
a vida de sofrimento, diria eu, que já teve. E na sua experiência, o testemunho de mulheres que superaram, não é, essas situações tem impacto junto a outras mulheres que ainda têm receio de pedir ajuda? Sim, embora nós temos alguma dificuldade nos testemunhos, ou seja, testemunhos em voz, em viva voz e direta. Eu posso lhe dizer, por exemplo, que eu hoje gostaria de ter aqui comigo uma ou duas mulheres. Sim. E, obviamente, não aceitaram o convite. Precisamente por isso, pelo receio, pelo medo da exposição. Não é? Das represálias da exposição. Em testemunho escrito, sim, elas fazem-no muito bem, mas não em testemunho oral, direto e com a viva voz da pessoa, na própria pessoa. Para quem não conhece, não é, a associação, como que a doutora explicaria que recomeçar é possível, mesmo quando tudo parece perdido? Nunca está tudo perdido, porque enquanto há vida há esperança, não é? E, portanto, aquilo que eu aconselho e a mensagem que eu passo é não guardar a dor para si. Portanto, é pedir ajuda. E pedir ajuda não só à família direta ou próxima, mas às próprias instituições e autoridades competentes. Porque a violência doméstica é um problema macrosistémico, é um problema da sociedade. Não é um problema individual. É um crime público e, portanto, é um problema da sociedade, de todos nós. E por isso é que estas mulheres e estas jovens que estão numa situação, que se percebem que estão numa situação de violência relacional, devem pedir ajuda. E é sempre possível recomeçar, é sempre possível reparar uma situação de sofrimento, é sempre possível sonhar e concretizar, mas não de forma isolada. E este é que é o problema, porque eu ainda há pouco dizia, nós ficamos em níveis abaixo da média europeia em termos de violência, mas ficamos a níveis superiores em termos de denúncia, porque as mulheres continuam a não denunciar, não é? Nós sabemos que, e as estatísticas dizem-nos isso, que as denúncias são na ordem dos 40%, apenas. E esta percentagem inclui denúncias ou partilhas, diria eu, com familiares diretos ou com amigos, e inclui as que são denunciadas junto às autoridades. Porque estas primeiras muitas vezes ficam pela partilha, mas não se vai agir sobre a denúncia. E, portanto, nós temos muitas situações desta natureza. Há familiares que sabem, há amigos que sabem, há vizinhos, mas não há um plano de ação. Portanto, não se inicia um plano de transformação e de mudança da situação. E é quebrar este estigma, este modelo de vergonha, de perpetuação de modelos, que nós temos que é por aí que temos que avançar. Na sua opinião, o fator mais decisivo para uma mulher conseguir recomeçar, qual seria? O fator mais decisivo, na grande maioria, é quando os descendentes, os filhos, estão em perigo. Portanto, aí a mulher, e pela sua natureza também protetora, de cuidadora, de proteger, pelo seu colo maternal, né? Pela sua essência de cuidar, de proteger, de ajudar e de dar a mão, aí sim é um fator decisivo, porque
a mulher, quando está sozinha, isso vê-se claramente nas relações amorosas, tem muito mais dificuldade em dar o passo do que quando os filhos efetivamente correm perigo, ou em muitos casos também são os próprios filhos que impulsionam a mãe a fazer a denúncia, a abandonar a casa, a tomar outra direção. Que mudanças ou resultados a deixam mais orgulhosa do trabalho da associação? Olha, estes casos de sucesso, porque já tivemos alguns, a motivação que eu encontro nas pessoas que conhecem a Maria Crescente e que se querem juntar a nós. Portanto, nós funcionamos apenas com voluntários neste momento, mas de facto as pessoas que integram a Maria Crescente, elas comungam, partilham da essência da associação, dos objetivos e da missão da associação. E, portanto, isso deixa-me orgulhosa, e comungar da essência da associação é ter consciência de que todos, de mãos dadas, temos que avançar nesta causa, porque ela diz respeito a todos e a cada um de nós. Portanto, há efetivamente muitas pessoas que querem abraçar esta causa, que têm consciência da gravidade da situação e que privilegiam, não é? E que dão primazia aos valores humanos, não é? À dignidade, ao respeito, à justiça social e à natureza humana, não é? Que deve ser isenta de sofrimento e onde deve estar presente o bem-estar, a felicidade, a união, a comunhão, mas sobretudo o amor ao próprio e, consequentemente, o amor ao próximo. Como é que as pessoas podem contactar a associação? Podem contactar pelos nossos meios de comunicação social, portanto, podem visitar o nosso site e depois podem nos contactar via e-mail, via telefone e também nas redes sociais, enviando mensagem pelo Facebook, pelo Instagram e visitando-nos também. Muito bem. Então, o site mariacrescente.org. O site é mariacrescente.org. Tem um Instagram também, muito bom, muito bonito, atualizadinho. Facebook, contato telefônico 934 113 405. 934 113 405. Maria Edith, foi muito bom ter você conosco. Muito bom mesmo. Muito obrigada. Obrigada por trazer esse tema à tona. Obrigada pela sensibilidade diante da inspiração em criar essa associação que tanto bem tem feito ao longo desse ano e creio que muito bem fará ao longo de muitos anos que virão pela frente. Qual é a mensagem final que você gostaria de deixar, o que faltou falar e que ficou aí no coração? Eu gostava que toda e qualquer mulher não guardasse a dor para si própria, pedisse ajuda, porque há sempre uma mão amiga que está do outro lado para a puxar e para ajudar a ter uma vida que ela merece, digna. E, portanto, nós, Maria Crescente, estamos aqui para ajudar estas mulheres. E a Maria Crescente nasceu para vencer. Ela só tem um caminho, que é o caminho do amor e da união. Portanto, qualquer mulher, a partir de hoje, não fique sozinha, presa a ela mesma, vítima da dor e do sofrimento, mas que acredite que dentro dela pode nascer uma nova mulher com direito à dignidade humana e à felicidade plena. Que bonito. Obrigada. Obrigada por aquilo que realiza. Muito obrigada. Nós chegamos ao final desse programa e encerramos com a certeza de que a superação
é possível. A Associação Maria Crescente mostra que apoio, fé e comunidade podem transformar vidas. Para quem está em casa, sempre tem um caminho para recomeçar. Não é? Essa foi a mensagem final da doutora, tão bonita. Sempre há um caminho a recomeçar. E Nossa Senhora, olha, não tenha dúvida, está aí ao seu ladinho para te ajudar quando você pedir. Tá bem? E nós aqui também, na Canção Nova, seguimos aqui rezando por você. Espero que você também reze por nós e que a sua manhã aí continue sendo viva, não é? Esse o nosso objetivo, é essa a nossa intenção. Que a nossa manhã e a sua seja sempre viva, cheia da presença de Deus. Nós ficamos por aqui e até o próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.